Graça e paz para você que mais uma vez está me permitindo me comunicar com você através das suas redes sociais. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, que a graça esteja com você e com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube e vá abrindo a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, do 15 ao 23, que a mensagem vai ser com o seguinte tema: Falsos profetas vêm disfarçados de ovelhas. Cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas. Vou retificar aqui o título. Cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas. Mateus capítulo 7, do 15 ao 23. Essa vai ser a primeira mensagem dentro do Novo Testamento acerca desse tema sobre o qual eu tenho falado aqui, os falsos profetas. Você tem visto aí as mensagens anteriores, te convido a ficar aqui para poder assistir mais essa. Vamos lá. Você que está aqui no YouTube, ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí, clica no sininho para receber as notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário também e compartilha o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais, tá certo? Dá essa força aqui para que esse canal consiga ter um alcance maior, tá? Para que esse vídeo possa alcançar aqueles que não estão inscritos, ok? Deixa eu te dar alguns avisos aqui importantes. Primeiro deles, no comentário que está fixado aí tem meu WhatsApp. Por ele você pode me convidar para pregar na sua igreja, lembrando que eu não cobro nada para pregar, para mim é um privilégio estar aí. Por esse mesmo WhatsApp você pode me chamar para comprar os livros que eu tenho disponíveis. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Cuide bem da sua carreira profissional. E de Lodebar para Wonderland. Esses três eu tenho disponíveis na versão impressa. Só me chamar no WhatsApp, que lá eu posso conversar com você acerca de algumas promoções que eu tenho. Se você quiser o livro O Dinheiro Nosso de Cada Dia, no segundo comentário que está aí tem minha landing page. Clica e compra ele diretamente no site da Amazon. Ele eu só tenho na versão digital. E se você quiser o livro de Lodebar para Wonderland na versão digital, mesma coisa. Clica nesse segundo comentário que está aí. Tem minha landing page e você compra na versão digital. Voltando ao WhatsApp, nesse mesmo WhatsApp que está aí no comentário fixado, você pode garantir os meus novos livros. Sansão, o homem das escolhas erradas, e É Tempo de Recomeçar. Em breve eles serão lançados. Se você quiser reservar o seu, me chama no WhatsApp que eu explico para você como é que faz. Tá certo? Agora vamos para o roteiro do vídeo. Eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Vou fazer as resenhas dos meus livros novos, vou fazer alguns esclarecimentos e vou entrar com o conteúdo da mensagem. Por falar na mensagem, permita que Deus fale ao seu coração através dela, tá certo? Através da leitura do texto e através do conteúdo que Deus há de me inspirar para trazer aqui. Permita que Deus fale ao seu coração, assista o vídeo com o seu coração aberto, assista ao vídeo com a sua mente aberta, disponível para ouvir o que Deus tem para falar. Lembra sempre que Deus já está falando com você desde o momento que você acordou. Lembrando que quando você entrou aqui no vídeo e eu dei a você a graça e a paz, Deus já está falando com você. Então, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família, lhe dê prosperidade em tudo que você fizer. Não a prosperidade que é pregada por aí, mas a prosperidade bíblica, que é aquela que você consegue viver bem com os recursos que você tem, e que Deus possa multiplicar os recursos que você tem e que Deus possa dar a você sabedoria para administrá-los corretamente e buscar melhorar de vida sempre. Vem comigo aqui. Daqui a pouco eu vou entrar com o conteúdo da mensagem. Cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas. Agora eu quero falar com você sobre o meu livro. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Mas antes de eu falar sobre esse livro,
Você está aqui nessa plataforma que é de vídeos curtos, clica nesse botão para você me seguir, me acompanhar aqui. Você que está sempre vendo meus vídeos, faz isso para mim, dá essa força aí. Clica nesse coração que está aí, procura o coração para você clicar para dizer que gostou do vídeo. Deixe seu comentário também e compartilha nos seus grupos e nas suas redes sociais, tá? Preciso que você me dê essa força aí para que esse vídeo possa alcançar mais e mais pessoas. No comentário que está fixado aí, tá? Ou favoritado, dependendo de qual rede social você esteja assistindo, o comentário está fixado ou favoritado. Tem meu WhatsApp. Por ele você pode me convidar para pregar na sua igreja, por ele você pode me chamar para comprar qualquer um dos meus livros, a começar por esse aqui, e por ele também você pode fazer a reserva dos meus novos livros. É Tempo de Recomeçar e Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. E o último aviso antes de eu entrar no conteúdo aqui do vídeo. Olha a hashtag aí para você saber se é a primeira parte, a segunda, e assista na sequência para você entender. Agora vamos falar do livro. Avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? Bem, esse livro aqui é um livro que Deus me inspirou a escrever para que você seja despertado para levar muito a sério esse tema que é tão profundo, que é o avivamento. Para que você comece a se achegar a Deus. Para que você comece a entender a importância de ter intimidade com Deus. Para que você aprenda como ter intimidade com Deus de forma verdadeira. Eu quero falar um pouco sobre o capítulo 1 desse livro. O capítulo 1 desse livro, cujo título é O que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos? Bem, dentro desse capítulo 1, eu trago para você alguns conceitos muito interessantes acerca daquilo que nós precisamos entender acerca de trazer para as nossas vidas aquilo que é bom, ou seja, fazer um filtro bem detalhado acerca do que é que nós estamos colocando diante dos nossos olhos. Que tipo de livro nós estamos lendo? Que tipo de programas nós estamos assistindo na televisão? Que tipo de música nós estamos ouvindo? Que tipo de conversa nós estamos praticando? Conversa, você fala e você escuta. Que tipo de sites nós acessamos na internet? Que tipo de vídeos nós assistimos nas redes sociais? Aqui nessa rede, além desse vídeo que você está assistindo aqui, eu anunciando meus livros e daqui a pouco eu pregando a palavra de Deus, que mais que você está assistindo nessa rede social que você está aqui agora? Nessa e nas outras. Porque com a graça de Deus eu tenho passado pelas principais plataformas, pregando a palavra de Deus e anunciando os meus livros. O que é que você está assistindo? Então, dentro desse capítulo 1, eu trago para você conceitos bem profundos, bem bíblicos, acerca disso, para que você possa verdadeiramente entender, responder para si mesmo essa pergunta: o que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos? E a partir daí você, meu irmão, minha irmã, ter o seu encontro com Cristo. A partir daí você, meu irmão, minha irmã, edificar a sua vida espiritual na presença do Senhor. Mas aí você está vendo esse vídeo, você é uma pessoa que não tem vínculo nenhum com nenhuma igreja, com nenhuma religião. Aí você está se perguntando aí, o que esse livro fala para você? Bom, o que esse livro fala para você é o seguinte: você é uma pessoa de bem, você é uma pessoa do bem. Independente de você ter ou não religião, a religião por si, ela não significa que você seja uma pessoa do bem. Inclusive o tema da mensagem, cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, é exatamente sobre isso que eu vou falar com você daqui a pouco. Então a questão não é a religião tornar você uma pessoa de bem. Tornar você uma pessoa de bem é ter o seu encontro com Jesus Cristo. E ter o encontro com Jesus Cristo está acima das religiões. Ser uma pessoa de bem está acima das religiões. Então você que é uma pessoa de bem, que quer o bem da sua família, com certeza esse capítulo 1 vai comunicar muita coisa para você sim, porque você vai aprender a entender sobre esses temas que eu falei. O que você está permitindo que seja lido na sua casa, que tipo de conversa rola dentro da sua casa, que tipo de programa você assiste na televisão, que tipo de site você permite que seja acessado dentro da sua casa,
o que as pessoas estão vendo dentro da sua casa através das redes sociais. Pois é. Então isso tem muito a ver com você também. Esse livro fala perfeitamente com você. Aí como é que você vai comprá-lo? Vamos lá. Nesse comentário fixado tem meu WhatsApp. Me chama lá e eu já te digo que ele vai custar R$30. Especificamente esse livro custa R$30. E você paga R$20 da taxa de entrega, então você me faz um Pix de R$50. Ah, mas por que taxa de entrega? Vamos lá. Eu vou sair da minha casa para colocar o livro no correio para você receber no conforto da sua casa. Quando você compra um livro por qualquer plataforma, você também paga a taxa de entrega. Tá? Você também paga a taxa de entrega quando você compra pela Amazon ou por qualquer outra plataforma. Você não está isento da taxa de entrega. Não só livros, mas qualquer mercadoria você paga a taxa de entrega. Tá certo? Então ela serve para pagar a tarifa que eu vou pagar lá no correio para o livro chegar na sua casa. Tá bom? Mas eu tenho também pacotes promocionais, tá? Se você quiser comprar 2 livros, ao invés de você pagar 60, você vai pagar 50, sai a 25 cada um. Mais os 20 da entrega, você faz um Pix de R$70. Se você quiser comprar 3 livros, aí você pode misturar, né, com os outros que eu tenho aqui, tá? No momento eu tenho disponíveis, além desse aqui, eu tenho Cuide Bem da Sua Carreira Profissional e de Lodebar para Wonderland. Quer misturar ou quer comprar os 3 desse aqui? 3 livros. Sai a R$70 ao invés de 90. Ou seja, cada um sai a R$23,33. Mais os 20 da entrega, você me faz um Pix de R$90. A partir do 4º exemplar, nesse momento, eu tenho o pacote que vai te custar R$22,50 cada um. A partir do 4º exemplar. Ah, mas para que eu quero comprar mais de 4 livros? Você pode querer presentear alguém. Nós estamos chegando no Dia dos Pais. Você pode querer, de repente, presentear seu pai com um bom livro. Daqui a pouco está o Natal. Você pode querer presentear alguém da sua família, alguém que você ama, com um bom livro. Então, aí, cada um custa R$22,50 nesse modelo de pacote aí. Tá? Um exemplo que eu vou te dar. Quer comprar 4? Vai sair a R$90. R$22,50 cada um, mais os 20 da entrega, você vai fazer um Pix de R$110. Então, dito isso, me chama no WhatsApp, por ele você pode me contactar para comprar meus livros por lá, tá certo? Qualquer um deles. Mas hoje eu estou falando especificamente desse aqui, tá? Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, é para trazer edificação espiritual para você. É para trazer despertamento espiritual para que você conduza muito bem a sua vida e a vida da sua família na direção que Deus quer. Então tá aqui. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. E que Deus abençoe sua vida e que dê a você uma excelente leitura. Vem comigo. Agora eu quero fazer a resenha do meu livro Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Mas antes de eu fazer a resenha, deixa eu te lembrar que daqui a pouco eu vou entrar com a mensagem. Cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas. Mateus 7, do 15 ao 23. E deixa eu te falar uma coisa importante aqui. Você está aqui nessa plataforma, você me vê sempre aqui, clica nesse botãozinho aí para você me seguir aqui, para você me acompanhar, tá certo? Clica aí. E clica nesse coraçãozinho aí também, tá? Para você dizer que gostou do vídeo. Dá essa força aí para que esse vídeo possa alcançar mais e mais pessoas. Deixa o seu comentário também e compartilha nos seus grupos e nas suas redes sociais. Agora vamos lá para alguns avisos importantes. O primeiro, nesse comentário fixado ou favoritado, dependendo de onde você esteja assistindo, tem meu WhatsApp. Por ele você me convida para pregar na sua igreja. Por ele também você me chama para comprar meus livros por lá, tá? E por ele também você pode fazer a reserva desse livro aqui, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Me chama lá que eu te explico como é que você vai fazer. E o último aviso, olha sempre a hashtag de um vídeo que eu coloco aqui, para você saber se é parte 1, parte 2, e assista na sequência para você entender. Dito isso, bora para a resenha. Sansão, o Homem das Escolhas Erradas, é um livro que Deus me inspirou para trazer para você, para que você entenda
o quão importante é você aprender a história desse homem. Por quê? Porque verdadeiramente Sansão, como Deus me deu a inspiração para o título, ele foi um homem que passou a vida toda fazendo escolhas erradas. Por isso Deus me deu a inspiração para colocar esse título no livro. Sansão, o homem das escolhas erradas. É um livro que com certeza vai mexer com a sua vida espiritual, porque você vai entender a profundidade espiritual dele. Eu tenho certeza que hoje você está com a sua vida espiritual de um jeito e você sabe muito bem como está ela. Então analise bem como está a sua vida espiritual hoje e compare como ela vai estar depois que você ler o livro. Eu tenho certeza que Sansão, o homem das escolhas erradas, vai ser um livro que vai trazer um impacto espiritual muito grande e muito legal para a sua vida. Um impacto muito positivo, vai trazer para você um despertamento espiritual muito grande, muito profundo e vai levar você a um patamar de crescimento espiritual que você talvez nunca tenha experimentado na sua vida. Ou, de repente, você um dia já experimentou e por causa das coisas da vida, esse prazer ficou para trás e você vai adquirir novamente esse prazer de ter uma comunhão com Deus, uma vida espiritual verdadeiramente lá em cima, sem você ficar nessa gangorra, em cima, embaixo, em cima, embaixo. Você vai aprender a manter sua vida espiritual no constante, ali lá em cima, entendendo a questão das escolhas erradas, para onde elas levaram Sansão. E é por isso que eu convido você a reservar seu livro, porque eu tenho certeza que assim que ele sair, eu vou divulgar bastante aqui, eu tenho certeza que ele vai ter uma procura bem grande, tá bom? Então, em breve para você, Sansão, o homem das escolhas erradas. Vem comigo. Agora eu quero fazer para você a resenha do meu livro É Tempo de Recomeçar. Mas antes de eu começar a resenha, quero lembrar você que daqui a pouco eu tenho a mensagem aqui. Cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas. Deixa sua Bíblia aberta em Mateus 7, do 15 ao 23, que é lá que eu vou pregar. E você que está aqui nessa plataforma, clica nesse coraçãozinho aí para você dar apoio para mim, para você dizer que gostou do vídeo, para que esse vídeo vá para mais pessoas. Clica nesse outro botão para você dizer que, para você estar me seguindo, estar me acompanhando, você me vê sempre aqui, dá essa força para mim. Clica no coração, como eu já falei, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais, tá certo? E outros avisos que eu quero deixar para você. Nesse comentário que está fixado ou favoritado, tem meu WhatsApp. Por ele você pode reservar esse livro aqui. É Tempo de Recomeçar. Me chama lá e faz a sua reserva. Te explico como é que você vai fazer, tá? Pelo mesmo WhatsApp você pode também comprar os outros livros que eu tenho disponíveis aqui, tá? E por esse mesmo WhatsApp você pode me convidar para pregar na sua igreja. Estou aguardando seu convite, para mim é um privilégio. E por último, olha sempre a hashtag de um vídeo que eu postar aqui para que você possa acompanhar na sequência, que na hashtag eu aviso se é parte 1, parte 2, para que você não se perca e assista na sequência. Agora vamos lá para a resenha. É Tempo de Recomeçar. É um livro que Deus inspirou ao meu coração para eu trazer a mensagem para você. Eu falo sobre duas mulheres muito importantes e muito especiais, Raabe e Ruth. Mulheres que aproveitaram as oportunidades que Deus lhes deu e elas então recomeçaram as suas vidas sem ficar nessa de ficar lamentando pelo passado. Então eu tenho certeza que hoje você sabe como está a sua vida espiritual. Você sabe em que patamar está a sua vida espiritual. Você sabe também o que você está passando em outras áreas da vida. E eu tenho certeza que, do mesmo jeito que Deus deu oportunidade para Raabe recomeçar e ela aproveitou, do mesmo jeito que Deus deu oportunidade para Ruth recomeçar e ela aproveitou, tenho certeza que Deus em algum momento já deu ou há de dar oportunidade para que você possa recomeçar a sua vida de alguma forma. E eu quero que você leia esse livro, porque eu creio que você vai entender que do mesmo jeito que essas mulheres aproveitaram as oportunidades que Deus deu e recomeçaram, você também vai fazer isso, tá? Essas duas mulheres são fonte de inspiração para nosso crescimento espiritual. Eu quero convidar você a fazer logo a reserva do seu livro aqui, tá? Me chama no WhatsApp que eu te explico como é que você faz para que você seja edificado, tá? Para que você verdadeiramente alcance um patamar de crescimento espiritual como você nunca viveu antes, ou voltar a viver aquilo que você já viveu e por algum motivo
deixou de viver, tá certo? E eu vou anunciar bastante quando o livro estiver pronto, tá? Vou anunciar bastante, fica atento. Então, em breve, meu novo livro, É Tempo de Recomeçar. Vem comigo. Agora eu quero fazer para você aqui alguns esclarecimentos. Fica aqui que eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração. Mas antes de eu fazer esses esclarecimentos, eu quero lembrar a você que daqui a pouco tem a mensagem. Cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas. Deixa a Bíblia aberta em Mateus 7, do 15 ao 23. E vamos lá. Clica nesse botão aí, para você me seguir aqui, você me acompanhar, você tá me vendo sempre aí, tá? Dá essa força para mim. Também clica nesse coração para você dizer que gostou do vídeo, tá certo? E deixa também o seu comentário e compartilha o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais, tá? Para que esse vídeo possa ter mais e mais pessoas sendo alcançadas por ele. Vamos lá. No comentário fixado aí, tem meu WhatsApp. Por ele você me convida para pregar na sua igreja. Estou aguardando seu convite, é um privilégio. Por ele você também pode comprar meus livros. Eis cada um deles aqui, disponíveis aqui. Avivamento, onde ele começa? Como alcançá-lo? Cuide bem da sua carreira profissional. De Lodebar para Wonderland. Esses 3 eu tenho disponíveis aqui na versão impressa, me chama no WhatsApp para comprar. Mas se você quiser comprar o livro O Dinheiro Nosso de Cada Dia, eu só tenho na versão digital. Aí no segundo comentário tem minha landing page, clica lá para você comprar. E se você quiser comprar De Lodebar para Wonderland na versão digital, a mesma coisa. Clica nesse segundo comentário que tem minha landing page e compra lá. Agora vamos lá, último aviso. Olha a hashtag do vídeo para você saber se é parte 1, parte 2, parte 3, tá? E assista na sequência. Agora vamos aos esclarecimentos. Esclarecimento, vamos lá. Antes de eu pautar um por um, eu quero dizer para você aqui. Eu sigo a direção de Deus sempre para fazer cada vídeo aqui para você, tá? Eu não venho aqui aleatoriamente porque eu não tenho nada o que fazer e vou gravar vídeo que eu não tenho o que fazer. Ou também não sou profissional. Nada contra quem vive da internet, tá? Hoje em dia, ser criador de conteúdo é uma profissão para muita gente e glória a Deus por isso, porque essas pessoas encontraram um caminho profissional. Não sou eu que vou criticá-las. E o conteúdo produzido, cada um consome aquilo que quer. Você escolhe o que você quer consumir. Quem sou eu para ficar dizendo Quem sou eu para ficar falando mal do conteúdo dos outros? Cada um consome o que quer, cada um produz o que quer, cada um dá o que tem. A verdade é essa. Cada um dá o que tem. Então o que eu tenho para você é esse conteúdo aqui que eu tenho para trazer. Você pode gostar ou não, é um direito seu, tranquilo, sem problema nenhum. Não existe concorrência nas redes sociais. Aqui ninguém disputa espaço com ninguém. Tem espaço para todo mundo, eu sempre digo isso. Não é... Aqui a gente não está no mercado de trabalho que tem uma vaga só e um montão de gente disputa. Não é uma seleção de futebol que um montão de jogador disputa 25, 26 vagas para estar numa Copa do Mundo. Não. A internet é diferente. Ninguém concorre. Aqui todo mundo oferece conteúdo e consome conteúdo quem quer. É simples assim. Então, dito isso, o que acontece? Deus veio ministrando no meu coração durante esses últimos tempos e eu venho fazendo uma série de vídeos, principalmente sobre os bônus referentes ao sermão escatológico de Jesus. Então eu trouxe aqui, infelizmente, vários escândalos que aconteceram, vocês estão cansados de saber. E trouxe também vídeos falando acerca de fake news e trouxe também vídeos sobre outros assuntos que surgiram na internet no momento. Sempre procurei pautá-los o mais próximo possível da Bíblia. Mas, infelizmente, a internet ela também tem algumas coisas que a gente tem que corrigir. A internet ela é legal porque ela é um espaço democrático. E as pessoas usam tanto para o bem quanto para o mal. Mas o problema maior é de quem consome. Por isso, Deus me inspirou a escrever esse livro aqui.
avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Nesse livro eu falo sobre isso, então você vai escolher o que você quer consumir. Inclusive ainda há pouco eu falei sobre o capítulo 1 desse livro. Volta aí o vídeo, você que está aqui na plataforma vermelha de vídeo grande, volta um pouco para você ver o que eu falei, tá? Sobre o capítulo 1 desse livro. E você que está nessa plataforma de vídeos curtos, procura aí o vídeo, tá? Que já está aí para você poder ver o que eu falo sobre esse livro aqui. Então, dito isso, então, o que acontece? Hoje a internet ela tem muito conhecimento, muita informação, melhor dizendo. Hoje o mundo disponibiliza muita informação. Nós temos que transformar a informação em conhecimento. E é isso que eu tento fazer com que nós tenhamos essa consciência de transformar a informação em conhecimento. Então, dito isso, algumas pessoas fizeram algumas confusões aí a respeito da minha pessoa. Dito isso, algumas pessoas fizeram confusão a respeito acerca daquilo que eu tenho trazido aqui acerca desses assuntos que não são especificamente a mensagem que eu escolhi pregar. Então vamos aos esclarecimentos. Esclarecimento número 1. Eu não sou de esquerda, eu não sou de direita. Eu não sou de centro-esquerda, eu não sou de centro-direita. Eu não sou de centro. Eu não sou de extrema-esquerda e nem sou da extrema-direita. Já falei isso várias vezes e eu vou reiterar aqui. Eu sou de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Eu tento ser aqui, eu sou aqui um pregador da palavra de Deus, conforme Deus me inspira para pregar a palavra de Deus aqui para você. E para mim também, porque quando eu estou pregando, eu também estou sendo edificado. Então eu quero que você entenda isso aí, para mim, eu não abro mão de que você entenda isso. Por que eu estou falando isso? Eu estou dando já uma resposta geral para todo mundo, porque teve uma pessoa que mandou um comentário para mim perguntando se eu era de esquerda. Eu não sei de onde que essa pessoa tirou que eu sou de esquerda. Ela não deve ter visto outros vídeos meus nos quais eu falei a mesma coisa que eu vou repetir. Não sou de esquerda nem de direita, não sou de centro-esquerda nem de centro-direita, não sou de extrema-esquerda nem de extrema-direita, não sou de centro, sou de Jesus. Sabe por quê? Deixa eu te falar. Nem Lula, nem Bolsonaro pai, nem o Bolsonaro Júnior, nem Ronaldo Caiado, nem Simone Tebet, nem Romeu Zema, nem Ciro Gomes, nem Renan Santos, nenhum desses candidatos a presidente da República que tem aí morreu na cruz por mim. Mas Jesus morreu. Jesus morreu na cruz por mim. Morreu na cruz para me dar salvação. Então é a Jesus que eu devo honra, glória, lealdade e fidelidade. Não devo honra, glória, lealdade e fidelidade a nenhum desses que estão aí. Nenhum político desses aí. Espero que esse primeiro esclarecimento tenha realmente deixado as coisas bem claras para você acerca de quem sou eu com relação à política. E além disso eu quero, para fechar esse esclarecimento, eu sequer saio da minha casa para votar. Já falei isso também em vários vídeos. Eu prefiro pagar. Eu moro no Rio de Janeiro. Meu título, infelizmente, não sei porquê, ainda está em Nova Iguaçu. Deixei de morar lá em 2022. Já solicitei por 3 vezes a transferência e não sei porquê o sistema não acatou. Então vamos lá. Bem prático aqui. Para eu ir para lá, para dentro de Nova Iguaçu, porque não era no centro de Nova Iguaçu que eu morava, era num bairro periférico. Um Uber para lá, ida e volta, num domingo, ainda mais a eleição, que o Uber vai estar no dinâmico, com certeza eu não vou pagar menos de R$150 para ir para lá. Se tiver 2 turnos a eleição, eu vou pagar R$300. Se eu não sair da minha casa para votar, hoje eu pagaria R$7 por 2 turnos. Em 2024 eu paguei R$3,50, porque o prefeito do Rio foi eleito no primeiro turno, então só teve uma eleição. Eu paguei R$3,50. Financeiramente, você acha que eu vou pagar
R$ 150 por eleição para ir votar? Se eu posso pagar R$ 3,50 para ficar na minha casa? Eu prefiro ficar na minha casa. Então eu espero que esse esclarecimento número 1 tenha sido suficiente para você entender quem sou eu em termos de posição política. Esclarecimento número 2. Eu sou totalmente contra a mistura de política com religião. Então, os vídeos que eu fiz fazendo críticas aí, principalmente à extrema-direita bolsonarista, que é o setor da política brasileira que mistura política com religião, eu já mostrei à luz da Bíblia, só você ver os vídeos anteriores, que esse é um posicionamento totalmente errado. Além de ser errado à luz da Bíblia, também é errado à luz da Constituição. É só você procurar aí, ó. Semana passada eu falei sobre o assunto, semana retrasada também, enfim, vai procurando aí que você vai encontrar. Então eu acho que eu já tinha que falar aquilo que Deus já mandou falar, já falei. E por isso que eu estou dizendo para você que eu sigo muito as orientações de Deus. Faço questão de segui-las. Então, o esclarecimento número 2, eu quero que você entenda isso aí. Eu sou contra a mistura entre política e religião. Acho o seguinte: um cristão quer se envolver com política, quem sou eu para me meter? Abra mão da sua posição religiosa, trocando em miúdos. Ah, eu sou pastor, beleza. Tu é pastor, beleza. Tu não vai deixar de ser pastor, porque a unção não vai ser retirada de você, mas você vai entregar o seu ministério e vai se dedicar à política se assim você quiser. Deixa o ministério para quem quer trabalhar no ministério fazendo a obra de Deus. Não tem como misturar a política com fazer a obra de Deus. Não vai rolar. Ainda mais num Brasil politicamente dividido como está hoje. Então, um pastor que se posiciona sendo de esquerda, ele está fechando as portas para qualquer pessoa que seja ligada à direita ou extrema direita, que essas pessoas vão tomar ranço dele porque ele é de esquerda. Assim como um pastor que é ligado à extrema direita bolsonarista, ele não consegue se comunicar com aqueles que são de esquerda, porque essas pessoas vão tomar ranço dele por ele ser da extrema direita bolsonarista. E na verdade, Jesus em Mateus 28:20 diz que nós devemos pregar o evangelho a todos. E se nós temos que pregar o evangelho a todos, então nós não temos o direito de nos posicionar politicamente. Ah, mas eu sou cidadão. Beleza, então vote em secreto. Até porque o voto ele é secreto. Não interessa para ninguém em quem você votou. Não interessa para ninguém quem você votou, em quem você não votou. Não interessa. Não interessa, não interessa. Ninguém quer saber do seu posicionamento político. O problema é seu. Vote e ponto final. Certo? E além disso, a Bíblia é muito clara quando diz que o nosso posicionamento político como cristão deve ser de orar pelos governantes. Estou botando aí os textos bíblicos para você conferir. Você vai conferir à luz da Bíblia. É orar pelos governantes. Deus não colocou condição, eu só vou orar se o meu candidato for eleito. É incondicional. A oração ela é incondicional. É para qualquer governante. Tá? Seja ele o que você votou ou não. A Bíblia manda orar. E só. Então esse é o esclarecimento número 2. Esclarecimento número 3. Vamos lá. À luz da Bíblia, como eu já disse, quem prega a minha ideologia é Jesus Cristo. Nós estamos gravando esse vídeo na manhã do dia 24 de julho de 2026. No dia de ontem, 23 de julho, há exatos 43 anos atrás, quando eu tinha 17, hoje eu estou com 60, foi quando eu abri meu coração para Jesus Cristo. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E de lá para cá eu nunca saí da igreja, nunca saí da presença de Deus.
Então, Jesus Cristo é a minha ideologia. Eu não estou perdido que nem o Cazuza. Cazuza cantava numa das suas músicas. O refrão ele cantava: ideologia, eu quero uma para viver. Não. A minha ideologia eu já encontrei em Jesus Cristo. E, infelizmente, quando a gente vê pessoas muito fanatizadas politicamente, seja para um lado ou para o outro, são pessoas que verdadeiramente não entenderam que os nossos olhares eles têm que ser voltados para Jesus Cristo. A própria Bíblia nos fala: olhe para Cristo, o autor e consumador da sua fé. Está escrito na própria palavra de Deus, isso que eu estou pregando para você aqui. Tá? Essa é a orientação que nós temos. E esse é o esclarecimento número 3 que eu estou fazendo para você aqui, que eu quero que você entenda aqui. Beleza, você é um cidadão, você vai lá, vota, acabou, mas você não tem que transformar isso na sua ideologia. Principalmente você, meu irmão em Cristo, você, minha irmã em Cristo, a sua ideologia deveria ser Jesus Cristo. Não tem que ser nem para a direita nem para a esquerda. Sua ideologia tem que ser Jesus Cristo. O seu prazer tem que estar em Jesus Cristo. Está escrito no Salmo 1, verso 2. Meu prazer está na lei do Senhor, na lei do Senhor medito o tempo todo. Seu prazer tem que estar ali. Vou repetir. Nem Lula, nem Bolsonaro, nem Michel Temer, nem Dilma Rousseff, nem Fernando Henrique, nem Itamar Franco, nem Fernando Collor, nem José Sarney, nem Eduardo Paes, nem Antony Garotinho, nem Marcelo Crivella, nem Tarcísio de Freitas, nem Paulo Maluf. Nenhum político morreu na cruz por você. Nenhum político morreu na cruz por mim. E nunca será. Nunca farão isso. Eles nunca farão isso. Porque eles não têm poder para isso. Eu não tenho poder para isso. Eu não vou morrer na cruz por você. Você não vai morrer na cruz por mim. Mas Jesus morreu na cruz por todos nós, para nos dar a vida eterna, como você sabe muito bem. Então eu sou muito grato ao Senhor, porque ontem eu tive o privilégio de comemorar 43 anos de vida cristã. Então, sofri decepções? Sofri, claro, 43 anos dentro da igreja. Como eu disse, eu nunca saí da igreja não, nunca me desviei não. Mas as decepções que eu sofri foram com pessoas, não foram com Jesus. Então quero dizer isso para você que está vendo esse vídeo agora aí. Jesus nunca te decepcionou e nunca vai te decepcionar. O Espírito Santo, ele nunca te decepcionou, ele nunca vai te decepcionar. Deus, nosso Pai, nosso Criador, ele nunca te decepcionou e nunca vai te decepcionar. Agora, o ser humano sim, ele vai decepcionar você. Ele vai me decepcionar. Eu, como ser humano, posso decepcionar você. Por alguma coisa que eu falo, ou por alguma coisa que eu faço. Eu posso decepcionar você sim. Sou imperfeito. Sou falho. Sou pecador. Então, dentro desse esclarecimento aqui, o número 3, eu quero lembrar a você isso aí, tá? Esse pequeno detalhe que faz uma grande diferença. Sua ideologia tem que ser Jesus Cristo. Não pode ser ligada à política, não pode ser ligada à filosofia, não pode ser ligada a nada além daquilo que Jesus Cristo nos manda fazer. Principalmente você, meu irmão, minha irmã em Cristo. Você que está na igreja, você que é conhecedor da palavra de Deus, você já deveria estar cansado de saber. Você já deveria ter esse conhecimento já enraizado, já gravado na sua mente, gravado no seu coração, tá? Que Jesus Cristo, ele foi o único que morreu na cruz. E que nenhum político vai fazer isso para você nem para mim. Ah, mas isso quer dizer que eu não posso votar? Eu não disse que você não pode votar. Você pode e deve, se você quiser votar. Se você também não quiser votar, você não vota. Isso é um direito todo seu. Agora, preste atenção numa coisa que eu tenho para falar para você. Não idolatre esses políticos. Você não tem esse direito. A própria Bíblia diz: só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E o que a gente está vendo, infelizmente, é uma adoração sendo dedicada a políticos. É isso que eu critico aqui. Mas sobre esses assuntos, acho que eu já falei o que eu tinha para falar, então estou prestando esses esclarecimentos aqui. E que Deus abençoe sua vida. Continua aqui que nós vamos entrar na mensagem.
Vem comigo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, do 15 ao 23. A mensagem tem o seguinte tema: cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas. Cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas. Mas antes de eu entrar no conteúdo da mensagem, você que está aqui nessa plataforma, clica nesse botão aí, ó, para você me seguir e me acompanhar, tá bom? Para você me dar apoio, para que esse vídeo tenha um alcance maior. Clica nesse coração para você dizer que gostou do vídeo também, para também me dar esse apoio aí. Deixa o seu comentário também, compartilha nos seus grupos e nas suas redes sociais. Outra coisa, nesse comentário que está fixado ou favoritado, tem meu WhatsApp. Por ele você pode me convidar para pregar na sua igreja. Estou aguardando seu convite, vou ficar muito feliz de estar aí pregando a palavra de Deus na sua igreja. Não cobro nada para pregar, não. Por esse mesmo WhatsApp você pode comprar meus livros por lá. Tenho disponíveis de Lodebar para Wonderland, Cuide bem da sua carreira profissional, e Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Tenho esses 3 na versão impressa, me chama no WhatsApp que posso te dar algumas promoções ali para você, tá? Caso você queira comprar o livro O Dinheiro Nosso de Cada Dia, eu só tenho na versão digital. No segundo comentário aí tem minha landing page. Clica lá para fazer sua compra. E se você quiser também o livro de Lodebar para Wonderland na versão digital, mesma coisa. No segundo comentário tem minha landing page, entra lá e compra. Voltando ao WhatsApp, pelo mesmo WhatsApp aí você pode também reservar os meus novos livros: Sansão, o Homem das Escolhas Erradas, e É Tempo de Recomeçar. Em breve eu vou lançar esses 2 livros, então quero convidar você a fazer sua compra, tá? Faz a sua reserva lá. Faz a sua reserva, me chama no WhatsApp que eu te explico como é que você vai fazer. E o último aviso: olha a hashtag de cada vídeo que eu posto aqui nessa plataforma para você saber se é parte 1, parte 2, parte 3, e assista na sequência para você entender, tá bom? Agora vamos para a mensagem. Cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas. Mateus capítulo 7, do 15 ao 23. A partir de agora. Vamos lá. Verso 15. Disse Jesus: cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados em peles de ovelhas, mas são lobos devoradores. Verso 16. Vocês podem descobri-los pela maneira como agem, assim como podem identificar uma árvore pelo seu fruto. Vocês nunca confundirão uma videira com um espinheiro, ou figos com ervas daninhas. Verso 17. As diversas qualidades de árvores frutíferas podem ser rapidamente identificadas pelos seus frutos. Verso 18. Uma árvore boa nunca dá frutos que não se podem comer, e uma árvore que sempre dá frutos ruins não pode dar um fruto que se pode comer. Verso 19. Por isso, as árvores que dão frutos que não se podem comer são cortadas e atiradas no fogo. Verso 20. Assim,
o meio de identificar uma árvore ou uma pessoa é pela qualidade dos seus frutos. Verso 21. Nem todo aquele que se refere a mim como Senhor entrará no reino dos céus. A questão decisiva é se a pessoa faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Verso 22. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos a seu respeito? E usamos o seu nome para expulsar demônios e para fazer muitos milagres? Verso 23. Mas eu responderei: vocês nunca foram meus. Vão embora, porque as suas obras são más. Que o Senhor possa abençoar essa palavra e que ela se faça viva, presente e real nos nossos corações. E que Deus possa nos ministrar os nossos corações dentro desses minutos que nós vamos trazer sua palavra aqui. Vamos lá. Esse texto é um texto muito profundo que Jesus ensinou. Jesus estava ali no Sermão do Monte, o capítulo 7 de Mateus faz parte do Sermão do Monte, é o fechamento. Começa no capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 7 de Jesus falando sobre vários assuntos. E um desses assuntos foi justamente esse. Jesus estava preparando os seus discípulos para tomarem cuidado com os falsos profetas. Eles existem desde sempre, né? Lembrem que eu preguei aqui vários textos lá no Antigo Testamento mostrando para vocês acerca de como já naquela época havia muitos falsos profetas. E no Novo Testamento a gente vê isso aqui. A gente vai ver ao longo das próximas semanas aí vários textos bíblicos mostrando vários alertas da palavra de Deus no Novo Testamento sobre o tomar cuidado com os falsos profetas, que nos dias de hoje, só para lembrar, nós estamos na manhã do dia 24 de julho de 2026, gravando esse vídeo, e sabemos que temos muitos falsos profetas por aí, proliferaram, e fazendo muitas vezes milagres. Nós vamos ler novamente verso por verso, e vamos meditar acerca de cada palavra que Jesus falou ali. Mas nós vemos que nos dias de hoje, esses falsos profetas continuam aí, entendeu? E muitas vezes as pessoas não conseguem identificá-los, mas Jesus nos ensinou como fazer isso, como identificar os falsos profetas. Eu já posso começar falando para você que 1 João, capítulo 4, verso 1, marca na sua Bíblia aí para você ler depois. João nos ensina a colocar os espíritos à prova para saber se eles procedem de Deus. Então, nós temos que buscar o dom do discernimento, que é um dom extremamente importante e extremamente negligenciado dentro da igreja, ainda mais hoje em dia. Se todos os cristãos buscassem efetivamente ter o dom do discernimento de espíritos para saber o que procede de Deus ou não, com certeza muita coisa que é pregada por aí já não estaria mais sendo pregada. Por quê? Porque as pessoas identificariam logo: opa, esse aí é um falso profeta, esse aí não vive nada daquilo que prega, esse aí está com a vida toda errada, está com a vida toda zoada, está com a vida toda problemática, ele não tem autoridade espiritual para pregar, ele não tem autoridade moral para pregar, ele não é ético. Pois é, então tudo isso é revelado a mim e a você, desde que nós busquemos o dom de discernimento de espírito. Agora vamos para o texto que eu li para você, vamos meditar verso por verso para que nós possamos entender a profundidade desse ensino de Jesus. Por falar em ensino de Jesus, é uma outra coisa muito importante que eu quero mencionar para você aqui, tá? Antes de eu entrar no passo a passo ali, verso por verso que eu li, e vamos meditar. Vamos lá. É a pergunta que eu faço sempre aqui.
Como é que você quer crescer espiritualmente se você não lê a Bíblia, que é a palavra de Deus revelada a nós? Como é que você quer crescer espiritualmente se você não frequenta uma escola bíblica dominical? Como é que você quer crescer espiritualmente se você não tem uma vida de oração? Como é que você quer se defender dos falsos profetas se você não tem conhecimento bíblico para rebater as ideias deles, para você combater as ideias deles? Se você não tem conhecimento bíblico, você vai ser enganado, facilmente enganado por eles. E como é que você não conseguiu ainda entender que Jesus, ele ensinou mais do que pregou? Muitas das mensagens de Jesus foram ensinamentos. Jesus sentava para ensinar e a Bíblia mostra isso. Jesus estava ensinando. O Sermão do Monte foi uma grande EBD para os discípulos ali. Tiveram a oportunidade de aprender com o melhor professor de todos, Jesus Cristo. Vamos ao verso por verso aqui para você entender. Vamos começar pelo verso 15. Cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados em peles de ovelhas, mas são lobos devoradores. Jesus está falando aqui acerca dos falsos profetas que andam por aí e que nós achamos que são boa gente. São homens de Deus, são mulheres de Deus, são ovelhas, mas na verdade são lobos devoradores. Por quê? Porque muitas vezes eles pregam heresias, muitas vezes eles pregam blasfêmias, muitas vezes eles distorcem textos bíblicos e interpretam esses mesmos textos bíblicos ao seu bel prazer. Muitas vezes eles não têm a menor intimidade com Deus, eles não têm a menor comunhão com Deus, eles não vivem nada daquilo que eles pregam, a vida deles é toda errada, a vida deles é toda desconcertada. Muitos desses andam pregando por aí nas igrejas do Brasil e até do exterior, né? Que muitos deles até recebem convite para pregar fora do Brasil. Mas quando você vai olhar, se você for pesquisar a fundo a vida desses caras, eles estão em disciplina lá na igreja que eles congregam, porque alguma coisa errada eles fizeram, porque um pastor normalmente não bota ninguém em disciplina à toa, não, porque alguma parada errada a pessoa fez. Aí a pessoa é rebelde, não quer se submeter à disciplina e sai por aí pregando. Está debaixo de maldição, porque está em disciplina, está com a vida errada e não é ovelha, é um lobo devorador. Porque a ovelha obedece ao seu pastor. A ovelha ouve a voz do seu pastor. E quando eu estou falando isso aqui, você pode ficar tranquilo que eu não sou pastor, sou diácono. Então, porque muitas vezes o pastor, quando prega uma palavra dessa, as pessoas querem distorcer. Ele está puxando a brasa para a própria sardinha porque ele é pastor. Mas eu não sou pastor, eu sou diácono. Então, eu me sinto mais independente ainda para falar. Porque se um pastor ele tem independência para pregar porque ele é direcionado por Deus, eu que sou diácono, que não tenho por que puxar brasa para sardinha de pastor nenhum, eu então tenho mais independência ainda, que eu não sou pastor. Então, posso pregar sobre isso aqui normalmente. Então, essas pessoas, esses falsos profetas, são lobos. E muitas vezes vêm disfarçados em peles de ovelhas. Lá em Apocalipse nos fala da Jezabel, né? Não é a Jezabel do Acabe, não. É aquela missionária, né? Como está lá em Apocalipse, que tem o mesmo espírito e que está lá no meio como uma serva de Deus, mas na verdade está lá, ó, se prostituindo, levando vários homens ao pecado da prostituição, da promiscuidade sexual. Está em Apocalipse. E infelizmente nos dias de hoje isso acontece já está acontecendo já. Tá? Eu fiz há algum tempo atrás, como você sabe, aquela série de mensagens sobre o sermão escatológico de Jesus em Mateus 24. E escândalos sobre esse assunto aí, principalmente com relação à imoralidade sexual envolvendo aí essas lideranças, esses pastores, esses cantores. Não falta escândalo. Então o que acontece? Jesus está falando disso aqui no verso 15. Vamos ler o 16 que você vai entender mais ainda. Vamos ler o 16.
vocês podem descobri-los pela maneira como agem, assim como podem identificar uma árvore pelo seu fruto. Vocês nunca confundirão uma videira com um espinheiro, ou figos com ervas daninhas. Então aqui, Jesus está falando exatamente aquilo que ainda há pouco eu falei para você, de 1 João 4,1, sobre o dom de discernimento de espíritos. João muito provavelmente escreveu esse verso para nós, inspirado nisso aqui que ele recebeu de Jesus. João estava sentado aqui aprendendo. Nesse Sermão do Monte que Jesus está ensinando, que João estava ali, ele era um dos 12. É o mesmo João que estava aqui, sendo um dos 12, que escreveu as cartas dele e escreveu o Apocalipse, porque ele recebeu do próprio Jesus a revelação. Então, quando João escreve na primeira carta dele, no capítulo 4, verso 1, sobre colocar os espíritos à prova, ele certamente estava inspirado nisso aqui que ele recebeu de Jesus, tá? Sobre justamente isso aí. Então, nós temos que observar. O problema é que muitas vezes nós não observamos isso. Muitas vezes nós acreditamos quando simplesmente eles aparecem e fazendo um monte de coisa. Por quê? Porque nós não temos buscado o dom de discernimento de espíritos. Porque se nós buscássemos, nós enxergaríamos logo de cara se aquela árvore ali é frutífera ou se ela dá fruto ruim. Com certeza. Vocês já perceberam, vocês já viram, tem vídeos aí mostrando que de vez em quando Deus levanta alguém no meio de uma igreja para ir muitas vezes na direção lá do que eles chamam de altar, que eu prefiro chamar de púlpito ou de tribuna, que é o certo. O altar é uma coisa muito, muito mais profunda, tá? Mas isso é um debate para uma outra ocasião. Então lá em cima, no púlpito, na tribuna, já teve irmãos que foram levantados para ir lá e tirar alguém de lá de cima porque estava andando todo errado. Aí, antes que você venha dizer que Deus não faz vergonha para ninguém, isso é uma meia verdade, tá? Quando Deus chega a um patamar, quando Deus chega a um caso extremo como esse aí, você pode ter certeza que, primeiramente, Deus já falou diretamente com a pessoa. Para ninguém ficar especulando, eu vou me colocar como exemplo. Vamos lá. Eu prefiro fazer assim. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Eu estou pregando a palavra de Deus. É a mesma coisa que se eu estivesse pregando em um púlpito, em uma tribuna. Aí vamos supor que eu tenho uma vida toda errada, toda mergulhada no pecado. Aí estou pregando a palavra de Deus. Você me convidou a pregar na sua igreja, estou lá. Aí Deus já falou comigo: Márcio, toma tenência. Márcio, muda sua postura. Márcio, se conserta. Deus já vem falando comigo, pá, diretamente comigo. E eu nem aí. Aí Deus usa. Estou numa igreja, Deus usa uma pregação. Deus usa a pregação. Não levantou ninguém para chegar diretamente em mim para falar, mas Deus usa uma pregação para me alertar e eu nem aí. Deus usa um louvor para me alertar e eu nem aí. Deus usa a própria palavra de Deus para falar comigo na hora que eu estou lendo. E eu nem aí. Aí Deus ainda usa alguém para ministrar o meu coração, alguém com um espírito de profecia ali naquela hora, porque nós não temos mais profeta no Novo Testamento, hein? Vamos lembrar disso. O último profeta foi João Batista. Depois dele nós não temos mais profeta, não. O que tem aí são irmãos e irmãs que são levantados em espírito de profecia. Deus dá aquilo ali e acabou. É assim que funciona. Só para a gente deixar isso bem claro. É bíblico isso, inclusive, tá? Agora vamos então falar acerca do assunto que eu estou tratando aqui.
Então vamos lá. Deus levantou um irmão, uma irmã em profecia para me entregar. No particular, ó, toma emenda, toma tenência, se conserta, muda a postura, tal. Eu nem aí. Aí chega uma hora dessa que Deus pode sim, no meio do povo, e fazer. Pode sim. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é soberano. Pode sim, tá? Não se engana, não. É um recurso extremo que Deus usa? É um recurso extremo que Deus usa. Mas Ele é o Senhor, Ele usa o recurso que Ele quiser para sacudir a pessoa. Deus usa o recurso que Ele quer para sacudir a pessoa. Tá? Dito isso, nós é que temos que buscar esse dom aí para que nós o dom de discernimento de espíritos, para que nós possamos sim enxergar bem claro quem é a árvore boa e quem é a árvore ruim, tá? Vamos para o verso 17 e enxergar através dos frutos, tá? Porque como é que você vai dar crédito a uma pessoa que está pregando e de repente você descobriu, Deus mostrou, ou chegou ao seu conhecimento que a pessoa é adúltera, que a pessoa fuma, que a pessoa bebe, que a pessoa bate na mulher, que a pessoa maltrata os filhos, que a pessoa bate no marido, que desvia dinheiro da oferta da igreja, que cobra para pregar e tal. Como é que você vai dar crédito a uma pessoa dessa? Ah, mas cobrar para pregar é errado? Claro que é, porque o dom é gratuito. Claro que é errado cobrar para pregar. Me mostra na Bíblia alguém cobrando para pregar. Me mostra aí na Bíblia. Aí você vai dizer, mas digno é o trabalhador do seu salário. Alto lá. Alto lá. Esse digno é o trabalhador do seu salário que está escrito aqui na Bíblia é para casos bem específicos, tá? E não isenta o obreiro de ter o seu próprio recurso, não. Porque eu posso pegar a própria Bíblia e mostrar para você que Paulo fazia tendas para não ser pesado para os irmãos. Paulo levantava recursos, independentemente da igreja ofertar ou não, tá? Eu já falei sobre esse assunto em outros vídeos. Eu defendo a tese que o pastor, o pregador, tem que ter sua própria renda. O que impede? O que impede da pessoa trabalhar? Quando eu trabalhava e eu pregava de noite, eu saía. Quantas vezes eu fui do trabalho direto para atender a agenda? Eu ia arrumado já. Eu trabalhava em banco, não sabia a hora que eu ia sair, eu já ia arrumado, tal, com a roupa social bonitinha, pronto para pregar, com a Bíblia, tal, de tudo direitinho. Acabava o meu expediente e ia direto para a igreja. Ia direto para a igreja. Não impede não. Ah, mas eu sou pastor, sou presidente da igreja. Isso não impede você de trabalhar, não. Ah, mas como é que eu vou atender? Você vai colocar na sua agenda pessoal bonitinho, um horário para você fazer um gabinete. Ou se você não tem condição de realmente ser presidente de uma igreja, você tem que ser honesto e entrega o ministério para alguém que tenha mais disponibilidade. Eu conheci um pastor que fez isso. Ele era gerente de uma loja de instrumentos musicais no centro do Rio. Eu comprei muito instrumento musical lá para a igreja, para mim, coisa de aparelhagem de som de igreja. E eu conheci esse pastor, ele era pastor de uma igreja aqui no Rio, como eu falei. E a gente estava conversando e ele entregou o ministério. Por quê? Porque ele trabalhava de segunda a sexta, até mais de 7 horas da noite, a loja fechava tarde pra caramba. E ele, como gerente, tinha que esperar fechar e tal, fazer aquele fechamento contábil, blá blá blá. Então ele saía da loja tarde pra caramba. Sábado trabalhava também, ele não tinha tempo para pastorear. Ele não tinha tempo para atender corretamente ao ministério pastoral. Ele foi honesto e entregou. Isso não diminuiu ele em nada, não tirou a unção pastoral dele em nada. Ele ficou como um pastor, auxiliar, membro da igreja, coisa e tal, ele pregava, tal, mas tipo assim, sem o compromisso de ser o presidente da igreja. É simples. Eu poderia estender pra caramba isso aqui, tá? Porque dá para estender bastante esse tema aqui. Deixa eu te falar mais uma coisa.
Se você quer ser almeja ser um pastor presidente de igreja, então peça a Deus que dê a você um emprego que permita isso. Por exemplo, se eu quisesse, hoje eu sou aposentado, estou livre, mas eu não quero. Primeiro que eu tenho 60 anos de idade, eu não estou em idade não tenho mais idade para ser levantado a ser um pastor presidente de igreja. Para mim não. Até porque, primeiro de tudo, Deus não me chamou para isso. Para começo de conversa, Deus nem me chamou para isso. Mas, tecnicamente, eu sou aposentado, tenho tempo livre, eu poderia fazer. Mas eu posso fazer a obra de Deus de outras formas para as quais Deus me chamou, e uma delas é essa aqui. Eu sou aposentado, então eu tenho tempo livre. Então eu reservei amanhã de sexta-feira para isso. É como eu faço. Na manhã de sexta-feira eu venho aqui e prego. E coloco os vídeos aí nas minhas redes sociais. É assim. O suporte financeiro que eu tenho é da minha aposentadoria. Eu trabalhei para isso, poupei para isso. Era descontado do meu salário, então eu recebo o fruto daquilo que eu poupei. E a previdência complementar que eu recebo também é fruto do que eu poupei. Poupei para isso. Amém? Vamos lá. Vamos ler o verso 17 aqui. As diversas qualidades de árvores frutíferas podem ser rapidamente identificadas pelos seus frutos, e vou emendar com o 18. Uma árvore boa, ela nunca dá frutos que não se pode comer. E uma árvore que sempre dá frutos ruins não pode dar um fruto que se possa comer. Então vamos lá. Jesus comparou pessoas a árvores para ficar claro isso para os discípulos e para nós. Então, tipo assim, quando você vê, você sabe que aquela pessoa é boa, é íntegra, é correta, é reta, é fiel, o testemunho dela é compatível com aquilo que ela prega, você sabe que essa mensagem dá bons frutos. É uma mensagem que tem credibilidade, porque aquela pessoa, ela vive aquilo que ela prega, ela se esforça. Ela não é perfeita, ela se esforça para tentar ser íntegro, ela se esforça para tentar ser reta, ela se esforça para tentar ser temente ao Senhor e se desviar do mal, exatamente como Deus falou sobre Jó. Ela se esforça, ela luta, ela não vive uma vida de qualquer jeito, ela não vive uma vida bagunçada, ela não vive uma vida de qualquer maneira. E por outro lado, uma pessoa que vive esse tipo de vida toda bagunçada, toda errada, poxa, tem gente que a gente sabe, não dá para dar crédito a uma pessoa dessa, a gente sabe como é que é aquela pessoa, a gente sabe o tipo de vida que aquela pessoa vive. Os rumores, eles se espalham, os rumores, eles vão longe. A Bíblia nos diz isso, se eu não me engano, no livro de Isaías. Fala sobre esses espíritos mexericos, né, que vão levando as coisas adiante. E outra coisa, a Bíblia nos diz também que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Nada há encoberto que não venha a ser revelado. Então você vê, durante muito tempo, aconteceu lá no auge dos Gideões missionários, lá de Santa Catarina, né? No auge deles, aquele monte de pastor que se tornou famoso graças aos Gideões, aquilo lá bombava nos primeiros anos do século XXI, né? Nos primeiros anos do... Eu acho que já no finalzinho da década de 90 aquilo já estava bombando. Finalzinho da década de 90 e iniciozinho ali dos anos 2000, né? Acho até 2010, 2011, sei lá, por aí. Então, aquele evento estava bombando. Só que muitos deles estavam vivendo a vida toda errada, toda zoada, toda bagunçada. Os caras pregavam e iam para casa de prostituição, iam beber, os caras estavam zoando o plantão legal. Chegou uma hora que Deus trouxe à tona. Deus fez uma reviravolta ali dentro daqueles Gideões que hoje quase não se ouve falar, já saiu totalmente da mídia. Muita coisa aconteceu. O presidente original morreu, o vice, que era o filho dele que assumiu, foi tirado do poder porque estava pisando na bola também. Ele foi um que pegaram ele num vídeo tomando cerveja no churrasco. Então,
Quer dizer, tudo isso veio à tona. As cantoras que para poder cantar lá, elas trocavam a oportunidade por sexo, tudo isso apareceu, entendeu? Foram denúncias e mais denúncias, enfim. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque não tem como. Hoje você sabe quem são essas pessoas, então hoje você olha assim, não tem como você dar credibilidade para uma pessoa que vem com aquele histórico. Ah, mas as pessoas podem mudar, mas olha, sim, podem mudar. Ok. Só que essa mudança ela não tem que vir da boca para fora, tem que vir acompanhada realmente de uma transformação. Essa mudança tem que vir acompanhada de mudança de comportamento, de mudança de mentalidade. Aquilo que Zaqueu fez está lá em Lucas 19. Ó, Senhor, aquilo que eu roubei eu vou devolver, aquilo que eu fraudei eu vou restituir e tal. Ele reconheceu. Davi, depois foi confrontado por Natã e se arrependeu, ele confessou o pecado, ele mudou a história. Até porque a Bíblia diz que quem está em Provérbios, quem cobre as suas transgressões nunca vai prosperar, mas quem confessa e abandona alcançará misericórdia. Tá? Então, quem cobre não prospera, quem confessa e abandona alcança misericórdia. Só que infelizmente você não vê mudança nessas pessoas. Vários desses que foram alcançados desses escândalos, volta e meia estão envolvidos aí em novos escândalos. Então nada mudou. Entendeu? Então você não tem como esperar nada de bom de uma pessoa dessas que já tem um testemunho ruim. Não tem como. Como você vai dar crédito à pregação de um senador que tem aí, que é pastor, e que já apareceu bêbado aí diversas vezes aí, indo bêbado inclusive lá para o Congresso falar, aquela fala arrastada, aquela fala de quem já está bêbado. Isso é um problema que tem que buscar ajuda inclusive, né, para tratar, porque isso é doença. Vamos lá, vamos para o verso 19, para nós entendermos. Por isso, as árvores que dão frutos que não se podem comer são cortadas e atiradas no fogo. Ou seja, aqui Jesus já está avisando sobre o fim dos tempos. Aqui Jesus já está avisando que nada vai passar batido aos olhos do Senhor. Aqui Jesus já está avisando que quando essa coisa já está se vendo que aquela árvore não vai dar fruto mesmo, os frutos vão continuar sendo frutos ruins, essas árvores estão sendo cortadas e lançadas no fogo. Pegando o exemplo que eu citei ainda há pouco aí dos Gideões, vários deles sumiram, nunca mais apareceram, sumiram da mídia. Se continuam pregando, estão pregando em igrejas pequenininhas que não os conhecem ou que resolveram dar a eles uma nova oportunidade. Alguns até, tipo assim, sumiram. Não estão mais nas grandes mídias, não estão mais aparecendo aí pregando nas grandes igrejas. Por quê? Porque aplica-se isso aqui que Jesus falou, já foram cortadas e atiradas ao fogo, acabou, sumiu, não vai rolar, porque dali não tem como tirar fruto bom. E aqui nós vemos que Jesus já está apontando para o fim dos tempos, tá? Já está apontando para o grande dia. Quem continuar vivendo esse tipo de vida vai chegar no grande dia, no dia do julgamento, e vai ouvir a sentença de Jesus, sobre a qual eu vou falar já, tá? Vai ouvir, ó. Eu não conheço você, não. Se afasta de mim, porque você só fez o mal. Vamos ler o verso 20? Assim, o meio de identificar uma árvore ou uma pessoa é pela qualidade dos seus frutos. Jesus reitera o que ele já havia falado, eu estou repetindo aqui. O meio correto de você identificar uma árvore ou uma pessoa é pela qualidade dos seus frutos. Então vamos lá. Se você vê a árvore dando fruto bom, então você está tranquilo, você sabe que dali vai sempre sair fruto bom. Se uma pessoa é uma pessoa que você vê aí,
Você tem um vizinho que diz que é cristão, aí você vê que ele é uma pessoa íntegra, correta, temente ao Senhor, você vê pelo testemunho dela, pela forma como ela fala com as pessoas, pela forma como ela se porta nas mais diversas situações, você vê que é uma pessoa coerente, tem uma vida coerente com aquilo que ela prega, coisa e tal, então você sabe que dali vai sair bons frutos, você percebe. E quando você verdadeiramente está ligado com Deus a nível de pedir que Deus lhe dê o dom de discernimento de espírito, você vai perceber com exatidão quem é quem. Que Deus vai abrir os seus olhos espirituais para que você possa ver. Vai ser revelado a você. Porque quando Deus dá um dom a alguém, Deus dá esse dom da profecia, da revelação para alguém, ele não é exclusivo. Por isso que eu falei que não existem mais profetas como no Velho Testamento. No Antigo Testamento foram pessoas específicas levantadas para fazer aquilo. Hoje não. Hoje o que existe é o espírito da profecia, Deus dá a qualquer um. Deus já me deu coisas aqui para eu poder enxergar, para eu poder entregar, para eu poder falar. Já me deu. E para a honra e glória dele, as coisas que Deus me deu, acerca de algumas pessoas que eu entreguei, aconteceram. Quem obedeceu, obedeceu. Quem não obedeceu, pagou o preço. Mas aí já não é problema meu. Fiz a minha parte. Então, uma pessoa boa e uma árvore boa você conhece pelos frutos que ela produz. Assim como uma árvore ruim, uma pessoa ruim, você também vê para cuidar dos frutos. Se você vê que aquela árvore só dá fruto ruim, dali não vai sair nada. Então corta e joga fora. Corta e lança no fogo. Uma pessoa que você vê que não tem bom testemunho, não tem credibilidade, não tem moral, não tem ética, não tem nada, você não pode dar crédito ao que essa pessoa prega. Pô, infelizmente eu conheço. Está aqui bem perto, no mesmo bairro que eu. Eu nunca vou dar crédito a um cara daquele. O cara é pastor. Péssimo testemunho. A começa que largou ministério, largou mulher e filhos para pegar a mulher de outro. Um cara desse nunca vai transmitir credibilidade nem para mim nem para ninguém. Como verdadeiramente ele não tem credibilidade nenhuma aqui. Se ele quiser um dia voltar a ser pastor, ele vai ter que sumir daqui. Vai ter que se enfiar em outro bairro bem longe, ou até em outra cidade, ou em outro estado, ou até em outro país. E quem conhece a história vai olhar, pô, você, meu irmão, você quer pregar? Fala sério. Você quer exortar, você quer pagar de conservador? Fala sério, olha o que você fez. Macaco, olha teu rabo. É isso. Está aqui pertinho de mim. Mesmo bairro, melhor dizendo. O bairro é grande. Vamos lá. Verso 21. Nem todo aquele que se refere a mim como Senhor entrará no reino dos céus. A questão decisiva é: se a pessoa faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ontem eu estava tendo um debate desse com meu filho, inclusive, sobre essa questão da salvação, coisa e tal. Porque o que acontece? Jesus veio a nós há cerca de um pouco mais de 2000 anos antes, mas as pessoas que morreram antes disso não tiveram oportunidade de ter o seu encontro com Jesus. E ele fez a pergunta: o que aconteceu com essas pessoas? Perderam a salvação? Não, não perderam. Porque Jesus aqui deixou bem claro nesse texto. A questão é quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, é muita gente enganada achando que porque diz que aceita Jesus, vai para o céu. Falar, deixa eu te falar uma coisa aqui. Falar, papagaio também fala. Você treinar o papagaio, ele fala, ele repete. Você treinar uma maritaca, acho até uma maritaca, ela fala alguma coisinha. O papagaio fala, você treinar, ele vai falar. A questão é, e o interior, e o coração? Como essa pessoa vive? E essa é a questão que Jesus está falando aqui. Não é todo aquele que simplesmente diz Senhor, Senhor, eu te aceito, não sei o que, vai entrar no reino do céu. Não.
esse texto aqui nos aponta três verdades, pelo menos eu enxergo três verdades. A primeira delas, no grande dia eu vou olhar, eu lá no céu vou olhar, caramba, consegui chegar. Consegui chegar aqui, caramba, glória a Deus por isso, lutei pra caramba, consegui. Aí eu vou ter uma surpresa, caramba, fulano tá aqui. E eu vou ter uma outra surpresa, caraca, Beltrano não tá aqui. Pois é. Então será um dia de grandes surpresas, porque Deus olha o coração, e glória a Deus que Ele olha o coração, porque Deus não se engana, Deus sabe muito bem quem é cada um. Então esses que estão por aí, falsos profetas, coisa e tal, vamos ler agora o verso 22, você vai entender que muitos, pregam, um montão de gente aceita Jesus e tal, acontece milagre, acontece isso, acontece aquilo, acontece aquilo outro, mas a própria Bíblia diz que o Satanás, ele também se transformará em anjo de luz para enganar, se possível, os escolhidos, tá? E não se engane não, porque em alguns púlpitos ele já está enganando já. Ele já está bonitinho, paletó, gravata, no caso do homem, no caso da mulher, está com aquele vestidão, já está com aquela aparência de crente. Pois é, já está rolando já. Já está rolando a enganação. Tá? Vamos para o verso 22. É o penúltimo verso desse texto aqui que Deus me orientou para separar para vocês. Olha o que no verso 22 os questionamentos. Ó, Jesus continua: no dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos a seu respeito? A pergunta. E usamos o seu nome para expulsar demônios? E para fazer muitos milagres? Vocês viram? Prestaram atenção no que Jesus falou? Muitos dirão: mas em teu nome nós usamos teu nome para expulsar demônios? Em teu nome fizemos milagres? Em teu nome profetizamos? Em teu nome nós cantamos, contextualizando, mas em teu nome nós cantamos, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós dançamos, em teu nome nós exercemos o ministério da dramaturgia, em teu nome entregamos revelações. E aí? Verso 22, ele já é a resposta. É a reiteração do que Jesus falou no verso 21, acerca do coração, acerca de quem faz a vontade do Pai que está no céu. Então é muito mais profundo, tá? Só que o problema é que muitos de nós estamos querendo viver uma vida rasa. Muitos de nós estamos querendo viver uma vida cristã superficial. Estamos nos contentando com coisas poucas, de pouca profundidade. Nós estamos nos contentando, sabe com o quê? Com nos emocionarmos com um louvor muito bonito. E eu, pai, pertenço a uma igreja cujo ministério de louvor é muito bom. É um ministério muito conhecido, Ministério Louvor Sarando a Terra Ferida. Você que é cristão, você conhece, já escutou muitos louvores deles aí. Eles cantam, eles já gravaram vários CDs, estão sempre lançando louvores novos aí. Então é um ministério muito bom, tecnicamente falando, e até espiritualmente também. Você percebe também que eles procuram se dedicar e cuidar da questão espiritual e fazer um trabalho legal, espiritualmente falando, coisa e tal. Pois é. Só que infelizmente, né, vai acontecer que muitos vão estar fazendo muitas coisas, e já estão fazendo muitas coisas, mas a vida está totalmente longe do altar. Totalmente longe do altar. Agora vamos fechar com o verso 23. Aí Jesus conclui esse ensinamento dizendo assim: mas eu responderei: vocês nunca foram meus. Vão embora, porque as suas obras são más.
Pois é, porque olha só, como eu disse ainda há pouco, não basta simplesmente, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Gente, meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda que isso é muito mais profundo do que dizer, do que simplesmente falar que aceita Jesus. Em primeiro lugar, ninguém aceita Jesus. É muita pretensão do ser humano dizer que ele aceita Jesus. É Jesus quem aceita a gente. O correto é dizer, eu recebi Jesus na minha vida como meu Senhor e meu Salvador. Eu permiti que Jesus fizesse parte da minha vida. Está em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir e me convidar, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus, ele bate na porta, espera a gente ouvir, espera a gente abrir a porta e convidar ele para entrar. É assim que é. E foi o que eu fiz, graças a Deus, no dia 23 de julho de 1983. Jesus bateu na porta do meu coração, eu ouvi. Quando eu ouvi, eu abri. E quando eu abri, entra Jesus. E pronto, é assim. É assim que é. Salvação é ato. Santificação é processo. E salvação não se limita simplesmente a dizer da boca para fora que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Salvação significa verdadeiramente ser sincero naquilo que está fazendo, tá? Se isso realmente foi. Porque muitas vezes as pessoas dizem isso, que receberam Jesus, mas é porque estão de olho numa namoradinha, estão de olho num namoradinho. Aí quando o cara sai da igreja, a primeira coisa que faz é sair da igreja. Há os que dizem isso porque tem algum tipo de interesse. Por exemplo, tem interesse em pregar. Hoje em dia é tão fácil fazer curso de teologia. A maioria dos cursos de teologia não exige nada. Só você se matricular. Eu sou de uma época que para você ir para um curso de teologia, a igreja tinha que autorizar. Pelo menos na igreja batista era assim. A igreja tinha que autorizar. A igreja examinava quem era você, porque é essa pessoa que está pedindo, está querendo ir para um seminário de teologia para se preparar para ser um pastor. Você era examinado pela igreja, o pastor tinha que dar o aval. Você tinha que estar em comunhão com a igreja. Hoje não. Quem que garante que nesses cursos de teologia tem aí gente que nem é crente, está estudando e está pregando? Porque vai lá, diz que aceitou Jesus, o pastor engole, está lá na igreja e tal. Aí começa a pregar por aí, ele nem crente é, nem é convertido. Quem é que vai provar que não? Quem é que vai provar? Quem é que vai provar que aquela pessoa... Não tem como você provar, mas tem como você saber, como eu falei. Vou voltar lá no dom de discernimento de espírito. E o que Jesus falou aqui, ó. A árvore é reconhecida pelos seus frutos. E quando você pede a Deus dom de discernimento de espírito, Ele vai abrir, vai tirar de você as vendas espirituais, você vai enxergar com exatidão quem é quem. E é isso, eu quero que, para a gente fechar, eu quero que você entenda isso. Grava bem aqui na sua mente, tá? Muitos andam por aí disfarçados. Eles têm um linguajar bonitinho, falam a paz do Senhor, falam graça e paz. Eles têm um linguajar bonitinho, um linguajar de servo de Deus. Mas você tem que procurar conhecer na profundidade, saber quem é. Essa pessoa que você convidou para pregar na sua igreja, de onde que essa pessoa vem? Vai conferir quem é o pastor dela. Muitos não fazem. Vai conferir de onde é essa pessoa, quem é o pastor dela. Com certeza vocês vão descobrir muita coisa. Vocês são pastores e líderes de igreja, líderes de departamento que convidam pastores, pregadores. Quer me convidar para pregar? Eu te autorizo. Você quer me convidar para pregar na sua igreja? Está pensando nisso? Eu te autorizo a você pesquisar sobre mim. Eu congrego no Ministério Saranda Terra Ferida de Nova Iguaçu. Meu pastor presidente se chama Vanderlei Prata. Meu pastor presidente, ele fez o prefácio desse meu livro aqui, ó, de Lodebar para Wonderland. Tem um prefácio dele. Eu trabalho diretamente na área de EBD, de ensino, sou um dos professores de EBD lá. E o pastor responsável é o pastor Cláudio Monteiro. Ele fez o prefácio desse meu livro aqui.
Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Vá saber de mim. Eu te autorizo. Eu te autorizo a pesquisar sobre minha vida. Te autorizo. Quer ser mais profundo ainda? Você pode ir na igreja que eu me converti. Só lá eu fiquei 25 anos. Entre 1983 e 2008. Igreja Batista Memorial em Guadalupe, no Rio de Janeiro. Vai lá saber quem sou eu. Eu te autorizo. Você tem que fazer isso. Você tem que aprender a fazer isso. Tem que aprender. Se você não aprender a fazer isso, você vai ser enganado por falsos profetas. Você vai colocar no púlpito da sua igreja falsos profetas. Se você não fizer isso, você vai ser enganado. Se você não buscar em Deus o dom de discernimento de espíritos, você vai ser enganado. E aqui Jesus fala sobre isso. Preste atenção nos frutos que essa árvore dá. Preste atenção nos frutos que essa pessoa produz. Você vai enxergar, você vai entender, você vai perceber, vai ficar claro. E aqui eu encerro, porque só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração, e o tema da mensagem foi: cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas. O texto da mensagem foi Mateus capítulo 7, do 15 ao 23. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus e que Ele esteja abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Bem, muito obrigado porque você ficou até aqui. Muito obrigado. Você que está no YouTube, toda sexta-feira eu coloco um vídeo novo aqui. Se inscreve no canal. Você que está me assistindo direto aí, mas não se inscreveu, se inscreve no canal. Clica no sininho para receber as notificações, porque quando sai o vídeo, você é avisado. Deixa o seu like aí no vídeo, comenta e compartilha nos seus grupos e nas suas redes sociais, para que esse vídeo possa alcançar pessoas que não estão inscritas aqui no canal, para que essa palavra siga adiante. E olha o comentário que está fixado aí, que nele tem meu WhatsApp para você me convidar para pregar na sua igreja. Não cobro nada para pregar não, como eu falei. Estou aguardando o seu convite. Por esse mesmo WhatsApp você me chama para comprar qualquer um dos meus livros lá. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Cuide bem da sua carreira profissional. De Lodebar para Wonderland. Tá? E por esse mesmo WhatsApp você pode também reservar meus 2 novos livros. Sansão, o homem das escolhas erradas, e É Tempo de Recomeçar. Me chama lá que eu te explico como é que você vai fazer. Tá? Você que está me assistindo no Quai, no TikTok, no Instagram, toda sexta eu começo a série nova dos vídeos e vai até a quarta da semana seguinte. Clica nesse botão aí, ó, para você me seguir aqui, para você me acompanhar. Você me assiste direto aí, não fez isso? Clica aí, dá essa força para mim, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Clica nesse coração também para você dizer que gostou do vídeo. Deixe seu comentário e compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais, como eu disse, para que esse vídeo também possa alcançar outras pessoas que ainda não estão me seguindo aqui, tá bom? E nesse comentário que está fixado aí, para quem é do Quai, para quem é do Instagram, o comentário está fixado. Para quem é do TikTok, o comentário está favoritado. Nele tem meu WhatsApp. Por ele você reserva os meus novos livros. É Tempo de Recomeçar e Sansão, o homem das escolhas erradas, tá? Me chama lá que eu te explico como é que você faz. E assim que eles forem lançados, eu vou divulgar bastante aqui, tá? Tanto aqui no TikTok, como no Instagram, como no Quai, como no Facebook, como no YouTube. Vou divulgar bastante. Fica atento. E outra coisa, por esse mesmo WhatsApp você pode me convidar para pregar na sua igreja. Estou aguardando lá o teu convite. Para mim vai ser um privilégio, eu não cobro nada para pregar. E pelo WhatsApp também, você pode comprar também meus livros por lá. De Lodebar para Wonderland. Cuide bem da sua carreira profissional. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo.
Só me chamar no WhatsApp. Então, muito obrigado mais uma vez que você ficou até aqui. Eu aguardo você aqui, espero você aqui na próxima semana para termos a nossa próxima mensagem. Com a permissão de Deus, estaremos aqui compartilhando a palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.